E aí pessoal, aqui é o Miguel do Ministério Mal Que Eu Não Quero. E nesse vídeo eu quero falar sobre um aspecto muito importante, muito presente na vida de quem está querendo se livrar da pornografia. Quero falar sobre a nossa ansiedade, o nosso desejo de ter resultados. Resultados, a gente corre o risco de ficar olhando para os resultados, que talvez os resultados desejados sejam a gente parar de ver pornografia, a gente conseguir não mais ficar entrando nos sites pornográficos, não mais ficar fantasiando com aqueles conteúdos, não mais cair na tentação, na reincidência, na masturbação. A gente quer se livrar de tudo isso. Esse talvez seja o principal resultado desejado, que vai trazer consigo muitos outros resultados, muitas outras melhoras na nossa vida. Mas a verdade é que, se a gente fica focado demais nos resultados, a gente corre o risco de se perder na caminhada. A gente fica com tanta sede ao pote, fica olhando lá para a reta final, para a faixa na chegada, que a gente não se concentra em cada passo que a gente precisa dar nessa maratona e corre o risco assim de tropeçar ou até mesmo de errar o caminho. E, na verdade, nós falamos mais detalhes sobre isso na aula 2 do Desafio Livre da Pornografia, que saiu ontem e você está convidado a acessar. Se você ainda não se inscreveu, olha, agora do dia 4 a 11 de novembro está acontecendo o Desafio Livre da Pornografia. Nós estamos falando sobre quais são as realidades que nos atrapalham na luta contra a pornografia, qual a mentalidade que precisamos ter para enfrentar essa luta e quais os passos claros que precisamos dar para trilhar essa caminhada em direção à liberdade. Na aula 2, nós falamos justamente sobre essa nossa ansiedade pelos resultados e como isso pode acabar nos atrapalhando. Então, se você não acessou, eu convido você a se inscrever em livredapornografia.com.br e acessar imediatamente. As aulas 1 e 2 já estão liberadas e a aula 3 será liberada amanhã, sexta-feira, tá bom? Bom, para a gente falar sobre essa realidade dos resultados, eu acho que é importante a gente ver como que Deus se comporta, ou como que Deus responde, na verdade, essa nossa ansiedade, esse nosso desejo de mudança. E se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, a gente corre o risco de ter uma visão distorcida de como Deus se relaciona com a gente. Afinal de contas, muitas vezes, quem está na luta contra a pornografia está se reconhecendo muito mais na lei de Deus, no peso da ira dele, quando ele se entristece com os nossos atos que são pecaminosos, com os momentos em que a gente quebra a sua lei, ou seja, quebra a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, nesse contexto, a gente corre o risco de olhar para o Antigo Testamento e ver um Deus irado, um Deus que está dizendo para a gente, olha, não peque. Eu preciso que você tenha esse resultado, que você me apresente esse resultado, que você me mostre um sacrifício agradável a mim, para que eu possa, então, amar você. Mas a verdade é que, se a gente olhar com um pouquinho mais de calma e olhar, na verdade, à luz de todo o contexto da narrativa bíblica, a gente vai ver um Deus que está, ou pelo menos aparenta estar, muito mais interessado na nossa caminhada, no nosso processo, do que necessariamente nos nossos resultados. Como que a gente pode chegar a essa conclusão? Ora, se a gente vê Deus vindo ao nosso encontro em Jesus, se encarnando, colocando os seus passos na nossa dimensão. Ele caminhou a caminhada que a gente tem aqui nessa vida. Ele enfrentou as tentações que a gente enfrenta. Se ele se coloca nesse nosso nível, ao nosso alcance, ao nosso lado, a gente vê que sim, existe um Deus interessado em trilhar essa experiência. E esse interesse é tão grande que ele de fato vem a nós com um nome muito curioso, né? Ele se chama de Emanuel, que significa Deus conosco. Esse Deus conosco, que então quando a gente olha para ele, e aí a gente volta os olhos lá para o Antigo Testamento, a gente pode se lembrar de um Deus que esteve conosco, com o seu povo, ao tirá-lo da escravidão do Egito, por exemplo. Ao caminhar com esse povo durante 40 anos.
Um Deus que esteve presente na vida do seu povo em tantas ocasiões ao longo de tantos séculos, que está interessado em trilhar essa caminhada ao nosso lado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento em Jesus. E ele segue com a gente até o fim dos tempos. Essa é a boa notícia que Jesus nos anunciou justo antes de nos deixar, ao menos nessa dimensão aqui terrestre, terrena, né? Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, se despedindo deles, dando as orientações finais, depois de já ter morrido, ressuscitado, em Mateus 28:20, a gente vê Jesus falando: olha, agora vocês vão aos todos os povos do mundo, falando de mim, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e, preste atenção, eu estou com vocês até o fim dos tempos. A promessa dele, o interesse dele é de estar conosco na nossa caminhada. O nosso Deus é um Deus que, sim, quer ver em nós resultados, quer ver em nós transformações. Mas ele sabe que para isso, ele precisa e ele quer se relacionar conosco. Ele quer que as nossas transformações, que os nossos resultados sejam um fruto desse nosso relacionamento com ele. Ele não veio aqui como uma fada, com uma varinha de condão que, com um passe de mágica, transforma completamente os nossos comportamentos, as nossas atitudes, inclusive em relação à pornografia. Mas ele é um Deus que está interessado em caminhar com a gente, em estar conosco até o fim dos tempos. Eu espero que essa realidade possa transformar a sua vida e a sua caminhada, assim como ela transformou a minha. De fato, essa visão ela é definidora para a nossa luta contra a pornografia, porque a gente deixa de ficar ansioso, de ficar desanimado numa busca excessiva por resultados e pode então começar a centrar esforços nos passos que podemos dar, que estão ao nosso alcance, no aqui e no agora, na certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Se essa boa notícia faz sentido para você, convido você a deixar a sua curtida aqui embaixo, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e, lembrando, nós estamos em meio ao desafio livre da pornografia. Então, faça a sua inscrição se você não está inscrito ainda em livredapornografia.com.br. É gratuito, é online, de 4 a 11 de novembro e eu espero ter a sua companhia nesse desafio. Vou ficando por aqui, um abração e até mais. Tchau, tchau.